Proteína de qualidade, o AgroJornal traz hoje uma entrevista exclusiva com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra. Como foi o ano para o setor e as estimativas para 2018 na produção de aves, suínos e também ovos? A partir de agora, no AgroJornal. Fradinho, carioca, jalo, branco, preto, roxinho. Do que eu estou falando? De feijão. Faz parte da nossa cultura, não é mesmo? Mas só agora esse setor deve ganhar um plano nacional da cadeia produtiva. O Ministério da Agricultura, junto com entidades ligadas à produção, querem identificar e solucionar alguns problemas do setor. Entre as prioridades estão a equalização do ICMS entre os estados para garantir a competitividade, criar uma legislação que padronize a classificação dos feijões do tipo 1, 2 e 3, já que esses parâmetros não são considerados claros hoje em dia, e também criar registros que permitam a rastreabilidade da produção. Ou seja, feijão está no nosso dia a dia, mas não existe uma política para ele. Pois é, toda quarta-feira e sábado tem feijoada. É esse o padrão brasileiro. Mas nós importávamos feijão. O que é surpreendente é que, de repente, viramos também exportadores de feijão. Por outro lado, essa necessidade de padronização me parece mais fácil do que a equalização do ICMS interestadual. A grande dificuldade vai ser a parte tributária. O Brasil é o maior consumidor e produtor de feijão. Nas 3 safras são produzidas 3 milhões de toneladas anualmente, que movimentam 16 bilhões de reais. O plano abrangerá também a produção de lentilha, grão de bico e ervilha. A estimativa é lançar o Plano Nacional da Cadeia Produtiva do Feijão no comecinho de 2018. É bem provável que essa noite, durante a ceia, eu, você e você também, teremos a oportunidade de saborear entre os pratos principais aves, como o chester, o peru ou, quem sabe, um pernil, um lombo, um tender. Afinal de contas, esses pratos, essa proteína, faz parte da tradição natalina. Na realidade, a gente quando pensa em Natal, pensa logo no peru e pensa também no tender. Isso foi se modificando ao longo do tempo. Uma das novidades no caso brasileiro é o desenvolvimento do chester, que finalmente é um frango com um peito mais desenvolvido, extremamente saboroso e razoavelmente mais barato. Então ele passou a ser adotado e continua entrando no nosso cardápio cotidiano. Ou seja, o cardápio tem ave e tem suíno essa noite. Certo. Por isso, a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa a agroindústria de suínos, aves e ovos, divulgou os números do setor em 2017. A suinocultura brasileira cresceu. Foram produzidas mais de 3 milhões e 700 mil toneladas em 2017. Com os embargos ao longo do ano, o volume exportado caiu mais de 5%. Mas essa queda foi compensada no mercado interno. Cada brasileiro consumiu, em média, 15 quilos de carne suína. A avicultura no país seguiu um caminho parecido. A produção aumentou e as exportações também tiveram queda, de quase 1,5%. A carne de frango continua sendo a mais consumida no país. São 42 quilos por pessoa ao ano, crescimento de quase 2%. No setor de ovos, o consumo per capita chegou a 192 unidades. É o maior índice já registrado na história do setor. Foram produzidos quase 40 bilhões de ovos. E nós recebemos o presidente da BPA, Francisco Turra, que falou mais sobre o setor na agroentrevista de hoje. Nós somos uma entidade que congrega 147 empresas ou entidades estaduais. Nós representamos 15% da produção mundial de aves. Nós representamos 37% do que se exporta para o mundo de aves. Brasil, veja você, é uma dimensão fantástica. Suínos, nós também temos uma produção que perto da China, etc., é pequena, 3 milhões e 800 mil toneladas, mas já somos o 4º maior produtor e o 4º maior exportador do mundo de carne suína. Então, o ano para nós da proteína, pensando custo-benefício e também que houve, foi um ano pródigo em safra, custo menor. Milho em abundância. Exatamente. E o que houve de ruim foi exatamente a Operação Carne Fraca e seus efeitos posteriores.
Isso causou um estrago muito grande. Veja que nós estamos chegando em 160 países do mundo. Não há setor que tenha aberto tantos canais, tantos mercados no mundo. Nosso setor é muito dinâmico. Já que você comentou isso e está falando da importância do mercado de exportação, Turra, existem ainda barreiras não tarifárias? Quer dizer, existem problemas para você entrar nesses 160 países? Existem, porque o Brasil não tem acordos comerciais. Veja você que Chile tem 28 acordos, Brasil 4 insignificantes. Então tudo é difícil. Você chega no México, só aconteceu a abertura porque Estados Unidos teve gripe aviária e o Brasil nunca teve. Não tem, em termos de sanidade, o Brasil é impecável. Então isso para nós é o grande trunfo e se contrapõe a essas barreiras. Tarifárias, não tarifárias, o produtor é uma barreira, porque o produtor do país ele não faz muita questão que entre um país que tem abundância de grãos, que tem um custo menor e tem capacidade competitiva muito forte. Então, quem é que gosta? Mas, por outro lado, há quem demande. Nós entramos com um painel contra a Indonésia, porque o consumidor da Indonésia veio pedir de joelho para o Brasil exportar para eles. Eles estão pagando 10, 11 dólares o quilo e nós exportamos a 2. Então veja o que é para o consumidor produto de qualidade, como é o nosso produto. Então, fantástico. Como é que está o horizonte 2018? Como é que está a visão para o futuro? E, de certa forma, repetindo, o quanto afetou a Operação Carne Fraca e todo esse processo político aí que aconteceu com o JBS e tudo mais? Nunca, em 10 anos de presença minha na BPA, eu falei em decrescer. Só crescemos. Não desempregamos. 4 milhões e 100 mil brasileiros estão no nosso conjunto. Agora, Operação Carne Fraca, como operação boa, a divulgação errada, a generalização criminosa, isso causou um estrago enorme. 74 países se retiraram num dia, uma semana, e nós passamos a fazer um retrabalho incrível para voltar. Hoje nós temos 3 países africanos, pequenos, sem expressão, que ainda estão fora, não voltaram. Os demais voltaram. Se você pergunta, mas voltaram igual? Não, são mais exigentes, laboratórios, exames, vistoria, mas tudo bem. Estão voltando para saber que a proteína nossa é inigualável. Eu vou ficar com a palavra do comissário europeu, no Parlamento Europeu. Ele disse assim, vamos compreender o Brasil pelo que fez e não por notícias de agora. Vamos entender o Brasil. Vamos ajudar a ele ter um processo fiscalizatório melhor. E concluiu, a carne brasileira é insubstituível. Então o futuro é muito bom, a demanda vem. Eu não posso dizer assim, hoje, em dia nenhum, que a gente, o ano que vem, vai cair a produção, a exportação. Não, nós vamos crescer. A produção e a exportação. Quanto, às vezes, depende do cenário. Esse ano a gente ia crescer muito, mas aconteceu alguma coisa, atrapalhou. Mas veja, nós não temos, assim, nenhuma ameaça de perder clientes, mercados. Estamos andando muito bem. Se tivesse que apostar, seria igual para um pouco maior? Não, um pouco melhor. Nós temos uma previsão de crescer em aves 2 a 3%, suínos até 5%, porque o ano que vem é Copa do Mundo e nosso maior cliente é a Rússia, que agora está fora, está fazendo um charme aí temporariamente, porque em dezembro não entra um navio. Gelo, geleira total. Então, daí eles aproveitaram para dar um recado para o Brasil, libere para abertura de trigo, a Rússia tem excedentes, e o Brasil demora, porque o Brasil é um país fechado. Viu? Sem dúvida. É fechado. É duro para importar, né? Nós reclamamos dos outros, mas nós somos infinitamente piores. Verdade. E essa entrevista completa você confere na internet. Acesse o nosso site agrojornal.com.br. Lá você vai encontrar o link para assistir no YouTube esse bate-papo aí super interessante do Dair com Francisco Turra, na íntegra, hein? Então, por hoje é absolutamente só, mas eu desejo um ótimo Natal a todos vocês. Um ótimo Natal com muita fartura e muita felicidade. A gente se encontra no próximo domingo. Tchau!